Amém? Deus ministrou uma palavra. Nós estamos no setembro, no mês de setembro, que é uma conscientização. Do setembro que é a conscientização mundial acerca do suicídio. E nós, como igreja, precisamos entender que nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Amém? A palavra, queridos, ela é completa. A palavra do Senhor, ela não vai deixar você em nenhum dos seus problemas desamparado. Ela sempre vai ter uma saída. Então eu quero ministrar sobre isso. Você não está só. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: você não está só. Sua vida importa. Eu quero só ler para vocês entenderem de onde vem a conscientização do Setembro Amarelo. A origem do Setembro Amarelo teve início com a história de Mike Eno, jovem que morava nos Estados Unidos. Ele cometeu suicídio em 1994. Ele era conhecido por suas habilidades mecânicas e por gostar de ajudar vizinhos. Mike resgatou e reformou um Ford Mustang em 1968 e pintou de amarelo. Após a sua partida, amigos e familiares do jovem fundaram o programa Yellow Ribbon, a fita amarela. Por que ele se tornou responsável após a sua morte? Porque ele era um jovem que não dava indícios da saúde emocional abalada. Ele era um jovem muito saudável, ajudava as pessoas, ele era feliz, ele era alegre, até que um dia ele foi expulso, gerando uma preocupação em muitas pessoas que enfrentam guerras invisíveis. E não é só um assunto com o Setembro Amarelo, uma conscientização mundial. Não é apenas no nível natural. Deus também se preocupa com o seu psicológico. Deus também se preocupa com as suas guerras. Então eu quero tratar um pouco acerca disso, porque na igreja pode ter pessoas que estão enfrentando isso. E nós, como igreja, se nós estivermos enfrentando isso, precisamos estar atentos àqueles que estão enfrentando. Amém? Então abra comigo lá em Atos, no capítulo 20, verso 28. Nossa, agora tem espaço até para correr aqui, ó. Delícia. Gabriel falou: você tem 1 metro para cá, Gabriel? É 1 metro aqui? É, até aqui tá bom? Daqui até aqui tá bom? Tá bom, vou requadrar o celular. Daqui a pouco você caiu aqui, ó. Uma fitinha amarela, né? Diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio... Não, vocês estão entendendo. Vocês estão enxergando? Estão na frente, né? Que ele comprou com seu próprio... Quem está dizendo aqui é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dando uma orientação para a igreja de Éfeso, não só a igreja de Éfeso, mas a liderança da igreja de Éfeso. Ele está se despedindo. O apóstolo Paulo, ele vai para a cidade de Éfeso, e ali começa uma revolução cristã naquela cidade, uma cidade idólatra, uma cidade onde houve muito trabalho e muito empenho para que o evangelho fosse propagado. Então gerou o quê? Cansaço, porque era uma cidade idólatra, uma cidade litorânea. A cidade de Éfeso hoje é onde é o território turco, né, da Turquia. Então, era uma cidade que tinha pergaminhos de ocultismo, tinha uma grande livraria, né, nos nossos tempos, com pergaminhos de ocultismo, de feitiçaria. Era uma igreja muito idólatra. Então, era uma cidade em que as pessoas sobreviviam muito da cultura. Do que era cultura? De fazer objetos, estátuas de barro, de deuses. Tinha uma rainha que era a deusa da cidade, a rainha Diana, que era, nos nossos dias, né, para os católicos, é a Nossa Senhora de Aparecida, né? Então era uma influência de uma cultura muito idólatra. Então eles trabalharam muito. Para você ter noção, quando a cidade se converte, eles queimam todos os pergaminhos de ocultismo
no centro de uma cidade que equivalia a 2,5 milhões de reais nos nossos dias, de livros, de conteúdos. Então foi uma cidade que deu uma revolução muito grande. Mas todo trabalho gera o quê? Cansaço. Todo empenho me gera cansaço. Ou vocês acham que é fácil pregar? 2 horas de pregação equivale a 8 horas de serviço braçal. Porque envolve intelecto e espírito. Aqui a gente tem que estar atento para não falar uma vírgula fora de um contexto, para que você não se perca. Então, dependendo do que você fala aqui, então você pensa, ele começa dizendo aos líderes, a comunidade da igreja, cuidem de quem? De vocês. Porque se nós não aprendermos a cuidar de nós mesmos, nós vamos falhar. Nós vamos cansar, e alguém cansado é um alvo fácil para ser vulnerável aos ataques. Por quê? Nós cremos que a psicologia é uma ferramenta de Deus para cura, sim ou não? É uma ferramenta importante nos nossos dias como cura. Nós sabemos que a Bíblia diz que existe um mundo espiritual, a qual Satanás lança dardos inflamados na mente de pessoas. Quais são os dardos inflamados? São sentimentos, são pensamentos. E o cansaço te deixa vulnerável, te deixa descoberto. Você andar cansado, você para. Então o apóstolo Paulo está chamando a atenção da liderança a princípio, porque é muito fácil nós cairmos no ativismo religioso. Eu acho muito legal, a mídia está envolvida até 1 hora da manhã, mas depois que arrumar isso aqui, isso não tem que ser regra. Isso tem que ser uma eventualidade que for arrumar, uma necessidade, mas isso não tem que ser uma regra. Amém? Porque nós temos que nos preocupar com descanso físico também. Porque se hoje eles não descansarem, o que acontecia? Eles não vão receber o culto. Então a ordem de Deus não é a gente perder o que Deus tem pelo trabalho. Porque não adianta nada eu trabalhar, correr aqui, me tornar um ativista religioso. Por quê? Por muitos anos a igreja disse que você tinha que estar de segunda a segunda na igreja, porque senão você estava falhando em algo. Trouxeram uma cultura para nós diabólica. Porque, queridos, já me fizeram várias perguntas e várias propostas para mim, dizendo, pastor, por que só tem 2 cultos na semana? Porque se já tem 2 cultos, você não vem, mas e se tem mais? Outra, e essa é a principal, para você nunca ter uma desculpa que você está falhando com a sua família por causa da igreja. Você nunca vai ter uma desculpa, eu faço parte da morada dos filhos, e lá eu tenho que trabalhar muito. Mentira. Aqui nós nos preocupamos para que você não se torne um ativista religioso. Eu achei tão legal a mídia, que eles me colocaram até dormindo. Você vê, né? Tem tudo a ver com a... É profético, Ju. É profético, obrigado. Estamos ligados. Então, você percebe que durante muito tempo, a cultura que foi implantada em nós, se eu não tiver de segunda na igreja, terça, quarta e quinta, todos os dias na igreja, eu estou falhando em algo. E aí a gente se tornou o quê? Um monte de trabalhador com a casa arrebentada. Nos tornamos grandes homens de Deus na igreja e a nossa casa destruída. Ou não temos tempo de receber de Deus uma palavra para o nosso coração, porque a gente quer disponibilizar nosso corpo, a nossa vida para falar com o outro. O que acontece com muitos de nós nos tornamos Martas. E quer trabalhar. O problema de Marta, alguém tinha que fazer, amém? Jesus não falou que ela estava errada em nenhum momento. Só falou que Maria escolheu a boa parte. E a boa parte que ele quer sentar aos pés de Jesus. Se Marta entendesse isso, não teria problema. Ela podia sentar na hora que Jesus terminasse. Vamos agora fazer o que tem que fazer, porque alguém precisa servir. Alguém precisa servir a igreja, a comunidade. Precisamos nos dispor.
Mas o problema é quando nós encontramos apenas no trabalho uma forma de validar o nosso coração. A gente quer validar o nosso coração e a nossa vida dizendo: eu preciso trabalhar muito para Deus me dar alguma coisa. Se eu preciso dizimar para Deus me prosperar. Isso é uma pressão, irmãos. Se Deus precisasse de algo nosso, o que Ele precisa é coração aberto para receber a sua palavra. E receber a sua palavra, você vai ter combustível para sair daqui e tomar atitudes diferentes na sua vida. Então, por muito tempo, nós falhamos nisso. Não aprendemos a cuidar do nosso coração, do nosso intelecto. Essa semana eu tive uma estafa, essa palavra de Deus. Quando eu fico mal, cansado, preocupado, eu sigo no corpo. E quando acontece isso, Deus precisa tirar o meu pé do acelerador. Aí eu não fico tanto no celular, não fico querendo saber do problema, porque eu também preciso cuidar do meu coração. Eu preciso que você entenda isso, que você cuide do seu coração. Porque pastor resolve muito problema, irmãos. Se eu não entender, aí tentar digerir tudo isso, daqui a pouco eu estou doido da vida. A liderança tem que tomar cuidado. Você que tem um cargo de liderança na sua vida, não só tem um cargo de liderança, mas que trabalha muito na sua vida secular, que trabalha muito para receber, né, e dar um conforto de vida para a sua família, também você pode entrar no estado. Essa conferência paternidade, ela mexeu muito comigo. Porque nós muitas vezes nos esquecemos de olhar para nós. Isso não é egoísmo, amém? Amém. Então muitas vezes nós não deixamos uma atenção a nós e passamos a viver pelo trabalho, seja na vida secular, seja na vida ministerial. Em áreas das nossas vidas a gente não para receber um descanso. Por isso a importância da escala na igreja. Quando você vê a escala, é exatamente para ter uma rotatividade para vocês sentarem e serem ministrados. E muitas vezes nós não guardamos o nosso coração. Lá em Provérbios 4, 23 vai dizer assim. Provérbios 4, 23. 4, 23. Olha o que Salomão está dizendo, queridos. A Bíblia, quando você fizer uma leitura, leia uma ótica, porque assim, quando a gente lê esse texto, a gente fica assim: tem que guardar o meu coração, pois ele procede as fontes da vida, dele origina a vida. Mas olha o que ele está dizendo, irmãos. Acima de tudo, tem um padrão para muitas coisas, que um limite é aqui, mas está dizendo, acima de tudo, ele aumenta o nível. Guarde o seu coração, pois dele origina a vida, ou procedem as fontes da vida. Quando ele diz assim, acima de tudo guarde o seu coração, ele está deixando claro para nós que lugares guardados é uma proteção. Se eu guardo o meu coração, isso, coloca aqui, ó, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que é interessante, queridos, guardar o coração é você não viver com a sua vida exposta. E eu não estou falando de contar segredo, não estou falando nada disso. Eu estou falando de você ser alguém equilibrado. Alguém que precisa romper o seu emocional. Porque tem gente que não pode ouvir palavras, que a palavra entra como seta no coração. Tem pessoas que não podem serem contrariadas, que aquilo para ela acabou. Se a palavra de Deus vir no altar, contrariando ela, o culto não foi bom. O
coração é exposto para as setas, é exposto para os sentimentos, para as mágoas. Há uns anos atrás aqui eu preguei sobre nós não somos colecionadores de fracasso. Porque nós vivemos fracassos nas nossas vidas? Porque nós deixamos nosso coração muito vulnerável. A gente permite que qualquer pessoa entre. Qualquer pessoa vai lá e fale coisas que nos magoem. Nós permitimos que pessoas nos afrontem, a gente não se posiciona. Eu achei muito interessante esses dias num vídeo de um dilema de um casal jovem que iriam se casar, iam fazer a festa de casamento. Só que o dilema é que a família do interior dele e dela viriam. Eles estavam preocupados se poderiam ter bebida alcoólica no casamento ou não. E foram perguntar para o pastor. O pastor disse assim: vocês estão preocupados com isso? Quais são os seus princípios? Vocês bebem? Não. Porque quando vocês vão na festa deles, eles param tudo que eles estão fazendo, as bebidas dele, para dizer: ó, tá vindo crente aqui, então vamos ceder aqui, não vai ter bebida hoje. Não, eles não se preocupam com isso. Eles não vão falar assim: vamos servir a Santa Ceia porque eles são crentes. Não. E porque a gente quer abrir o nosso coração para algumas possibilidades em que os nossos princípios não condizem com aquilo. A gente não se posiciona, a gente tem medo do que as pessoas pensam. Não estou dizendo que a gente tem que ser chato de galocha, ignorante, não é nada disso. Mas tem muita gente que sofre aqui por não saber falar não. Irmãos, a gente tem que se posicionar. O que fere a nossa honra, o que fere, o que vai nos trazer desgaste, se posicione, guarda o seu coração, diga: hoje eu não consigo. A Adriane vai lembrar, logo quando nós casamos, eu cheguei 8 horas da noite, quando eu sentei 9 horas para jantar, tomei um banho, vou descansar. O irmão me liga assim: pastor, você consegue me ajudar a ir buscar uma geladeira? 9 horas da noite, irmão. Irmão, acabei de chegar, acabei de sentar, a gente não consegue buscar amanhã? Não, se não for hoje, para mim não tá bom. Ficou empurrado, não fui. Eu acabei de sentar, irmãos. Alguém vai morrer? Tem alguém no hospital? Não, não acabou. A geladeira que espere. Ou ele carregue sozinho, porque é tão apressado assim. Porque no outro dia eu estava de folga. Se ele marcasse no outro dia, 7 horas da manhã, eu iria. O problema é afobado. Não, eu não tenho responsabilidade porque você deixou para comprar a geladeira agora. Não, que ele vai vender para outro. Irmão, faz o Pix, metade do Pix, amanhã você faz o restante, vai segurar. Então tem coisas que a gente precisa se posicionar, irmão. Senão a gente fere o nosso coração por questões que a gente não guarda no nosso coração, e nosso coração se torna vulnerável a palavras. Porque tem gente que se frustra ainda com outras pessoas, que colocam muita expectativa. Quanto maior a decepção, maior a expectativa. A Bíblia fala para nós não confiarmos em homens. Mas, pastor, nós temos que ter uma relação de confiança. Sim, irmão. Mas eu posso, olhem para mim como um homem que posso falhar. Não como intocável. Então, quando a gente coloca uma grande expectativa, a gente falha e frustra. Aí a gente não guarda o nosso coração, a gente fica exposto às tristezas. Então, aprenda uma coisa, irmãos: se posicione. Quando não der, não dá. Quando dá, dá. Amém? Muitas pessoas enfrentam solidão. Lá em Salmo 142, Davi está na caverna. E Davi está conseguindo agora entender um momento de ser agora não compreendido e ter solidão. Coloca para mim Salmo 142, 1. Coloca na mesma. Em alta voz clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento.
A Ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o meu caminho. Na vereda por onde eu ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tem abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me do que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então, os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Até aqui, queridos. Quem aqui nunca teve esse dilema, a solidão? Quando parece que ninguém nos vê. Quando parece que você não quer falar sobre as suas guerras, mas você quer que as pessoas percebam. Quem aqui nunca deu um chilique? Santo. Ninguém me entende. Ninguém me compreende. Eu sou sozinho nessa vida. Ninguém olha por mim. De vez em quando, deixa eu dizer uma coisa. Satanás trabalha nisso na minha mente. Lançando uma setinha. Sabe o que ele fala? Você se preocupa com muita gente. Você recebe uma mensagem. Eu falo, vou amarrar. Eu não deixo aquilo em ser uma flecha no meu coração. Por quê? Porque o diabo vai com sentimento, com pensamento. Porque alguns de nós aqui talvez estejamos enfrentando algum momento de solidão na vida. E nós precisamos romper isso, irmãos. Por quê? Eu sempre digo na igreja que os relacionamentos, eles curam. O relacionamento pessoal na igreja cura. Os cafés da tarde curam. Os tempos de mesa curam. Porque geram relacionamento. Se você não falar muitas vezes, ninguém vai saber, irmãos. Mas Deus tem que revelar no coração do pastor. Ele é homem de Deus. Irmãos, aprenda a dizer, eu não estou bem. Orem por mim. Preciso de ajuda. Preciso. Porque Davi começa dizendo, ninguém olha para mim. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém vai vir ao meu socorro. Mas ele tinha o entendimento de que ele estava pedindo ajuda para Deus. Deus é suficiente, não é? Amém? Mas Deus deixou a igreja para curar isso. Deus deixou uma liderança sadia para nós acessarmos. Nós não podemos entrar em cavernas emocionais, porque alguns não podem sair de lá, irmãos. Se habituam a viver, se acostumam a viver em cavernas emocionais, porque Davi, ele é um homem que enfrentou muitas guerras, ele é um homem que enfrentou milhares de batalhas, era um homem que, além de tudo, havia recebido uma unção e uma perseguição por conta daquilo que ele recebeu de Deus. Por você estar caminhando na igreja, existem guerras, existem batalhas porque você se posicionou. Existem batalhas pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, que geram desgastes, perseguições. O seu chamado pode liberar sobre você uma perseguição. Aí você fala assim, na igreja não pode acontecer, acontece. Porque nem todo mundo é sarado. Nem todo mundo é apto a entender algumas coisas. E aí você entra nesse lugar emocional, se tranca, se fecha, se guarda. Só que chega uma hora que você não consegue mais ficar nesse lugar. A sua família
começa a sentir as suas reações por conta da falta de cuidado emocional, psicológico. Nós começamos a ficar estressados. Nós começamos a não perceber as atitudes que não estão representando a Jesus. E quando nos damos conta, estamos destruindo aquilo que Deus nos chamou para restaurar. Então, quando alguém diz para mim, pastor, eu estou me sentindo só, é um sentimento, tem que ser validado, não tenha vergonha, mas vão pensar o que de mim, não importa o que vão pensar de você, peça ajuda, peçam ajuda, abram a boca e digam, orem por mim. Não tenha medo, irmão. Oração é a chave para a mudança da nossa vida. A oração destrava, a oração transforma. Se tem alguém hoje passando por um tempo de solidão, se você é mulher, procure a pastora. Se você é homem, pode procurar. Vamos tratar isso juntos. E se for um problema de passar com psicólogo, nós vamos dizer, passe com psicólogo. Se nós percebemos que uma conversa alinha o coração, porque aqueles pastores têm psicologia, viu? Do céu ainda. Não tenha medo. Marca um café, irmão. Nós vamos te receber na igreja, nós vamos te receber nas nossas casas, nós vamos sair com você para algum lugar, um espetão. Alguma coisa vai acontecer, mas você não precisa passar por isso sozinho. Não morra nessa guerra, nessa situação. A sua vida importa. E por isso que Deus está trazendo uma palavra hoje dizendo, a sua vida importa. Porque as maiores guerras não são de fora, irmãos. São internas. São as guerras invisível. Tem gente aqui que vive bem durante o dia, trabalha, vai para cima, conquista, só que chega em casa, coloca a cabeça no travesseiro. A guerra emocional e as guerras invisíveis vêm à tona. E você percebe que você não está descansando. Porque descanso é princípio. O diabo sabe que pessoas cansadas não vão longe. Não vão longe. A Bíblia fala de uma maratona. E maratona, quem já viu a maratona de São Silvestre? Você sabe quem ganha? Sabe? É sempre os quenianos, africanos. Porque eles treinam, irmãos. Eles treinam. Se eu for para uma maratona de São Silvestre cansado, o que acontece? Eu não ando 1 quilômetro. Eu vou parar toda hora. Eu não vou chegar na linha de final até o tempo da competição. Porque o inimigo sabe exatamente como nos cansar. Mas se eu entender que eu preciso de ajuda, como Davi ficou dizendo, ninguém se preocupa comigo, ninguém me ama, isso são ferramentas que muitas vezes o diabo trabalha em nós, para nos desvalorizar como gente, como filho de Deus. Quem nunca fez essa pergunta para Deus? Deus, você esqueceu de mim? Tu não olha para mim? Eu preciso de ajuda, de uma intervenção do céu. O salmista está lá no Salmo 42, ele diz também, porque está batido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Ele entra numa guerra interior, e ele está dando comandos para ele mesmo, olha, sai desse lugar, sai de cavernas emocionais, irmão. Tem gente que não vai saber sair, e tem gente que vai te conduzir a sair. A igreja é isso, irmão. Porque tem muitos de nós que apanhamos aqui, ficamos prostrados pelas situações, envergonhados pelas guerras que perdemos, ficamos no meio do caminho. E lá em Lucas, no capítulo 10, no verso 25, vai dizer assim: esse é o papel
Nós vamos aprender agora. Certa ocasião, o perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a interpreta? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a... Ele diz: olha que interessante. É impossível eu amar alguém se eu não amar alguém. Quando a gente fala de amar a nós, soa como para você entender como a nossa mente foi tão cauterizada ao ponto de nos sentirmos individualistas, como nós falamos, de amarmos a nós mesmos. Amar a nós mesmos está dizendo, irmãos, para nos tornarmos individualistas, arrogantes, mesquinhos, né? Amar a nós mesmos é entender o nosso autocuidado, entender que precisamos cuidar. Então, olha como soa pejorativamente na nossa cabeça, dizendo: cuidar assim, cuidar do outro. A Bíblia fala: como o cego pode olhar o cego? Se me curar, ele não consegue ver. Então, cuidado de si mesmo é importante. Então, seu próximo com você mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus lhe disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes, e eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, e se aproximou, lhe enfaixou as feridas, depois derramou vinho e óleo nelas. Então, colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Aí Deus vai dizer: qual desses 3 você acha que é o mais próximo do homem que herdou as suas bens? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Jesus respondeu: vá e faça o mesmo. O que eu quero dizer aqui é que alguns de nós já enfrentou algumas guerras que nos deixaram prostrados no meio do caminho. A Bíblia diz que ele ficou à beira do caminho. Alguns que tinham destinos, alguns que tinham tantos sonhos, alguns que tinham projetos, alguns que falaram: agora eu vou prosperar, eu vou para cima, vou estudar. E algumas coisas aconteceram que impediram você de avançar. A Bíblia fala que esse homem apanhou, deixaram ele nu, deixaram ele quase morto, irmãos. O homem estava no estado lastimado, vivo, mas sem força, sem condições. Talvez algum de nós estejamos assim hoje. O que é tão interessante? Que a Bíblia fala que o sacerdote, o pastor Douglas está com a Bíblia debaixo do braço. E ele vê um caído. Aí ele fala assim: meu Deus, a minha vida é tão corrida. Aquele irmão foi novo, desequilibrado, não fala mais que a matraca, deixa eu. E vou pelo outro lado. Aí daqui a pouco passou o irmão, ou o guitarrista ou o baixista da igreja. Eu vou ficar sozinho no programa. Ou a Marcela, do violão. Ou os cantores aqui. Tem ensaio marcado 15 para 5. Meu Deus. Agora. Porque a pressa nos faz não olhar com o outro com empatia.
Nós não olhamos com empatia, e alguns de nós ainda acreditam que muita coisa é frescura. Como eu posso falar de misericórdia sem oferecer misericórdia? Como eu posso dizer graça sem despejar graça? Quando a Bíblia fala de nudez, está falando de exposição, de vergonha. Quando esse homem entendeu que ninguém ia socorrer, que ele não tinha força, ele lá deitado, acabado, quando ele ouviu o pastor, ele falou assim: olha, pense, Deus enviou um socorro. Deus enviou a igreja para me ajudar. Estou falando para a igreja agora. Mas a igreja passa de largo. Porque a gente aprendeu a separar. Irmãos, cuidado com isso. Alguém que dá problema na igreja, muitas vezes é alguém que está enfrentando problemas. Uma criança que dá problema é uma criança que enfrenta problemas. Uma criança difícil é uma criança que tem uma vida difícil. Uma pessoa que demonstra algumas vezes, algumas atitudes, é uma pessoa que está gritando por socorro. Tem gente que está trabalhando na igreja porque ela precisa de uma palavra de autoridade na vida dela. Aí o pastor está falando: senta! Precisa de autoridade. Porque ela não teve uma autoridade. Você percebe que nós como igreja não temos mais um olhar, porque a gente começa a dizer: é problemático, é problemática, então a gente passa de largo. E muitas vezes nós somos o socorro que Deus está enviando, mas a nossa pressa, a nossa rotina, o nosso trabalho da igreja, tem que crescer a igreja, precisa reformar os espaços, precisamos trocar o som, precisamos melhorar o telão, precisamos disso, e Deus está dizendo: ainda a questão principal na igreja são vidas. A vida. Quando entra alguém que tem problema com o alcoolismo, qual é a nossa visão? Vai atrapalhar o culto? Não, aqui tem restauração para a vida dele. Se vier a mulher mais promíscua do Bandeirantes, pai, falou do meu marido, não, Jesus vai trazer amor próprio, Deus vai te dar um homem de Deus. Aqui, este é o lugar. A gente começou a classificar as pessoas pelos problemas delas. E é aí que a igreja falha. Quantas marmitas é o projeto? Para sábado, quantas é a meta? Quantas? 80. Irmãos, pelo menos 10 tem que ser doada para alguém que vai passar aí. E principal, não vai dar marmita, vai botar ele sentado ali. Já que ninguém da igreja pode sentar, vai pôr ele sentado e vai servir um refrigerante geladinho e dizer: você é amado de Deus. Porque, irmãos, se nós não mudarmos a nossa ótica, a gente vai continuar sendo uma instituição e não uma igreja. Porque CNPJ anda com as leis da terra, igreja imaculada e viva anda com a ordem do céu. Essa é a ordem de Deus. Eu falei: glória a Deus pelo coração da Vanessa, eu entendo as irmãs que vão fazer isso, glória a Deus. Mas lá não é um entulho de crianças, porque eu tenho certeza que vai vir uma criança problemática que foi abusada, e ali ela vai dar indícios, ou a gente vai falar assim: tomara que não venha no culto, porque dá trabalho. Não, nós não seremos essa igreja. Nós teremos um trabalho para autistas. Nós temos que ter. De pais que não vão mais na igreja porque tem vergonha, porque a igreja não soube lidar com o problema do filho. E aí a gente passa de largo, a gente envergonha o nome de Deus, porque o sacerdote é o homem de Deus, o levita são os homens e mulheres de Deus.
Porque aquilo que a igreja não faz, outro vem e faz. E nós estamos deixando o que é o principal na igreja, que o coração de Deus não bate por cadeiras. O coração de Deus não bate pela placa bonita. O coração de Deus não bate pelo salão maior. O coração de Deus ainda bate por vidas. E elas importam. Então, esse homem, quando ele entendeu que ele viu um necessitado, pega um pano para mim, um lençol. Pode ser, pode ser. Vem cá, Yuri, você é o mais corajoso da igreja, vem cá. Deita aqui, Yuri. Deita aqui, assim. Vou deitar. Yuri apanhou. Yuri sofreu na vida. Yuri está exposto pela nudez. A nudez revela vergonha. Eu não posso passar como igreja pelo Yuri e falar assim: Deus é um problema mais da minha vida, sai fora. O papel da igreja começa cobrindo a nudez das pessoas. Ela tira a exposição da vergonha. Mas as pessoas têm vergonha de andar comigo, pastor. Não, isso quando eu sou nudez, eu acredito em você. Vem cá. Vem de pé, vem cá. Vocês começam a tirar a vergonha, mas nunca ninguém me amou. Nunca ninguém se preocupou comigo. E a igreja começa a cobrir a nudez, dizendo: você não precisa expor mais. Você pode ser diferente. Vem cá, senta aqui. Vem cá, senta, vem cá. Toma uma aguinha, vem cá. Pode tomar aguinha, pode tomar. Isso. Eu cobri essa nudez. Só que Yuri, tem feridas, tem dores. Preciso que você exponha. Expor não é para toda a igreja, amém? É o café da tarde, é o escritório pastoral, é o bolinho que o fubá você vai fazer, o café que na igreja para receber, é o espetão que você vai abençoar alguém. E a Bíblia fala que o vinho, que é suco de uva, profético, né? Das feridas do coração. O vinho era para limpar as feridas sem fricção. Derramava vinho, limpava as feridas, enxugava, tratava as feridas. E depois derramava a óleo da cicatrização do corpo. E dizia assim: eu não vou conseguir estar para sempre do seu lado, mas eu vou te levar para um lugar que é um hotel top. 5 estrelas. Lá você vai ter gente para cuidar, vai te alimentar, vai te ajudar. Sabe onde é isso? É a igreja do Senhor. Eu vou te levar para a igreja do Senhor, Yuri. Aqui você tem alimentação, aqui você tem cuidado, aqui você vai ter preocupação, você não está mais sozinho. E a ordem de Jesus, dizendo a hotelaria, o hotel, é a igreja. É a igreja. Ele está dizendo: o que vocês gastarem investindo nos que ficaram no caminho, que apanharam, quando eu voltar, o que ficou faltando, o que ficou em débito, eu assumo a conta. Eu assumo a conta. Pagarei tudo de acordo com o que investiram. Esse é o papel da igreja. Quando a gente olhar e a gente, queridos, desculpem,
olhou muito para o discurso político. É lógico que nós temos princípios que não condiz com um ato e B. A gente não pode cair na onda de discurso de ser bandido bom e bandido ruim. Isso cabe na nossa vida. Bandido bom é bandido da cruz, sabe? O ladrão da cruz que foi salvo. Vai em área. Cada um tem as suas convicções e sabe. Mas não cabe a nós, irmãos, como igreja, falhar com o que Deus disse. A sua vida importa, a vida importa. Nós não podemos mais deixar de olhar para a vida como a questão principal da igreja. Porque a gente vai falhar no básico. Nada vale o maior investimento que for, se isso não estiver transformando vidas. Ou nossa igreja avança nisso, ou a gente vai continuar falhando. Quando o cansaço, quando o peso é maior do que a força, alguma coisa está errada. Em Números, vai dizer, no capítulo 11, no verso 14 e 15, diz assim: eu não posso, Moisés está dizendo, não posso carregar todo este povo sozinho, é um fardo pesado demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria desgraça. O cansaço te tira do maior prazer, que é estar sendo conduzido para um lugar de príncipe. Quando o trabalho, como eu disse para vocês, em qualquer área que for, e principalmente na nossa vida ministerial, se tornar um fardo. Porque quando nossa vinda para a igreja se torna um fardo, aciona a lanterna, a anteninha aí, tem uma coisa errada. Quando o que deveria ser prazer se torna desgastante, porque aqui o povo está dizendo: eu estou com saudade da cebola do Egito, do pepino, eu tenho saudade da carne do Egito. Eles estão dizendo: eu tenho saudade do passado, eu tenho saudade da escravidão, eu tenho saudade. Moisés está dizendo: não, Deus vai nos conduzir para uma terra prometida. Não estou cansado do maná, tem que fazer o pão, tem que fazer o negócio. Não chega, não quero. E aí esse desgaste vem até nós. E o peso se torna maior do que a nossa força de avançar. Aí quando a gente vai para Deus e começa a trazer para Deus uma responsabilidade, cabe a nós parar para descansar. Porque a ordem de Deus falou, vai descer sobre 70 homens que está sobre você, para aliviar o fardo. Vou dizer uma coisa, durante muitos anos eu fui centralizador. Hoje, se você perguntar para mim, pastor, eu nem sei como que está a marmita. Eu sei que tem gente competente fazendo. Como pastor, eu sei que tem gente competente fazendo. Pastor, tem gente competente fazendo. Eu já não preciso mais, porque se deixar durante um período da minha vida, queridos, eu vou me sobrecarregar e vou me frustrar como Moisés e vou dizer: Senhor, acaba com isso, mata pelo menos o meu chamado. Eu não quero ter isso. O meu chamado se tornar meu maior inimigo. Porque o que Deus quer fazer é que o nosso peso não é maior do que a nossa força. Deus não vai dar nada além daquilo que a gente possa suportar. E nós muitas vezes não entendemos e estamos lutando contra isso. Não, Senhor, é isso, é o povo, é por causa do povo rebelde. Porque hoje nunca se viu um número maior de pastores competentes, de líderes, de cristãos. Porque nós fomos doutrinados a dizer que nós somos crentes. Nós adoramos aqui, nós recebemos a palavra. O que o apóstolo Paulo diz? Na minha fraca, que sou
Na minha fraqueza que sou? Porque nos disseram, aí pastor, mas no dia da tua circunstância, poxa, é diferente. Porque no dia da minha fraqueza eu posso dizer, eu não vou parar dessa oração, me ajuda, me levanta. Irmão, ora por mim. Moisés, ele não entra, eu falei isso para os líderes, ele não entra. Porque ele se cansou. O peso foi maior do que a força. Sabe o que acontece? A ordem de Deus foi dada. E a ordem de Deus foi subvertida à força desproporcional que faltou no momento que ele precisaria ter, que era o comando. Aí Deus fala assim, diante da nação, fale a rocha, sabe o que faz? Ele bate na rocha e envergonha Deus diante de toda a nação. Tem atitudes que estão subvergindo a nós, e Deus está dizendo, descanse um pouco. Irmãos, quanto tempo que você não assiste uma série? Quanto tempo você não assiste um filme cristão? Mas quanto tempo você não para, coloca uma cadeira na calçada da sua casa, fica olhando, contemplando as coisas? Quanto tempo? Mas quanto tempo você não pega a sua xícara, a sua caneca favorita, coloca um café gostoso, senta na mesa, abre a palavra, Senhor, eu preciso descansar. Faz quanto tempo que você não senta com a sua família no sofá? Faz quanto tempo? E você está sua família vivendo uma carga, você deveria estar confiando. Nós aprendemos em casa. A Adriane ora com a mão na minha cabeça. Tem muito pastor que tem frescura, né? Qualquer coisa com a minha cabeça. Meu amor, coloca a mão na minha cabeça. Ora pra mim. Gente, não vou fazer semana, irmão. Quando eu estou bem, eu aprendi a falar para mim, não estou bem. Eu aprendi a respeitar o meu tempo, a minha, o dela, até tudo rápido que eu faço. Por quê? Por muito tempo a gente precisou vestir uma capa de autoridade. E muitas vezes nós vamos fazer o quê? Envergonhar o nome de Deus, porque não por toda a gente. Isso é para mim, Deus está falando comigo. Não devemos falar. E temos atitude enérgica quando precisa de conversa. Isso é sinais de pessoas com desgaste. Quando você tem que falar, você precisa falar com um tom de ignorância, porque você está cansado. Você está sobrecarregado. Você está envergonhando o nome de Deus diante daqueles que amam o Senhor. Então nós precisamos aprender. Ou a gente para a coisa do que ele faz, que Deus fala, que Jesus fala, e de amigos estão cansados e tem alguém cansado aqui? Tem alguém sobrecarregado aqui? Deus tem um alívio para você. E tem uma outra questão. As lutas. Quando tudo parece que está tratando. A gente não trabalha com sorte, nós não trabalhamos com conspiração. Mas tem um dia que parece que tudo está errado. Tem menos que está tudo errado, não parece? Em algum momento da nossa vida a gente está fiel, a gente se risca, a gente não perde. Nós estamos cultuando, nós estamos jejuando, pagando preço, Senhor, matando a carne. E parece que nada está certo. Foi o que o apóstolo Paulo começou a descrever no final da sua vida para Timóteo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Para mim, Ju.
Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. No 17, porque ele desabafa. Irmãos, todo tom está dizendo, mas todos me abandonaram. E o Senhor, isso não lhe seja cobrado. Então ele falou assim, eles me abandonaram, que isso lhe seja cobrado. É que Deus cobra. Aí ele vai dizer assim, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por minha mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui liberto da boca do leão. Quando tudo parece está ao contrário, mas Senhor, eu estou fazendo o que é certo, porque eu estou sofrendo perseguição, porque eu estou sendo açoitado em praça pública, porque eu estou aprisionado, porque eu estou escrevendo as igrejas dentro de uma prisão, eu poderia estar no público. Nós atribuímos o abandono a outras pessoas, mas muitas vezes o que nós precisamos entender, que o apóstolo Paulo diz, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por minha mensagem fosse plenamente proclamada. Se você entender hoje que o Senhor está ao seu lado, dizendo a sua vida importa, eu vou te livrar das adversidades, eu vou te livrar das angústias, eu vou trazer alegria, eu vou trazer um novo cântico nos seus lábios, eu vou apurar a sua visão, eu vou purificar o seu falar, eu vou destravar o que está obstruindo os seus ouvidos, eu vou aliviar o fardo do seu coração. Essa é a noite de dizer, o Senhor dizendo, você é precioso, você é preciosa. Essa é a mensagem de Deus, para que nós possamos nos levantar hoje, dizendo, eu sou amado, eu sou amado do Senhor. Meu Deus, que para um culto para dizer que te ama, mas é porque eu te amo. Eu te amo. Esse não é o seu fim, o seu problema de hoje não é o seu fim. Esse gigante não é o seu fim. Eu quero dizer que esse gigante é apenas a promoção de Deus para a sua vida. Essa dor invisível hoje vai ser cessada em nome de Jesus. Se existe alguém aqui, eu queria já pedir para o louvor subir. Se existe alguém aqui hoje, precisa de um abraço, que Deus falou profundamente no seu coração, eu quero te convidar a vir aqui na frente, como igreja, uma igreja que se importa com você. Não só se importa com você, mas eu quero que você vai lembrar de alguém, que você vai compartilhar essa palavra com alguém, vai mandar o link dessa live. E nós vamos ter testemunhos hoje. Talvez tenha algum líder aqui que está passando por essa guerra. Algum obreiro. Alguém que aprendeu a lidar demais com as suas dores, mas se fechou, mas o fardo está pesado demais. Os problemas estão dobrando e você não está sabendo lidar. O desejo de Deus é fazer você romper hoje.